Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 10, irmão. Evangelho de João, capítulo 10. Quem? Versículo 1 ao 6. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhe dizia. Amém? Podeis assentar, irmãos? Irmãos em Cristo, esse texto, Jesus está falando com os fariseus e os saduceus por uma contenda que tinha se levantado no capítulo anterior, na cura do cego. Na cura do cego, eles fizeram uma entrevista com o cego e até o expulsaram do meio deles. E Jesus conta esta parábola. Esta parábola é para ser entendida com o Salmo 23 e com o capítulo 34 do profeta Ezequiel. Mas eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta nesta parábola, que eu quero que nós possamos entender um pouco mais sobre o que está escrito aqui nesta parábola. Jesus está falando do pastor das ovelhas. Meu filho, volta no versículo 1. Do pastor das ovelhas. Ele conta esta parábola. Eu já expliquei para vocês o que é parábola, então vamos só seguir. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Porque por muito tempo os fariseus e os saduceus estavam pastoreando o rebanho que não era deles, e que por sinal cuidava muito mal cuidado. Então os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas estavam ouvindo esta parábola. E Jesus estava dizendo: olha, aquele que não entra pela porta do curral é ladrão e salteador. Para que as ovelhas possam ouvir, é preciso entrar pela porta. A porta, mais à frente, Jesus fala: eu sou a porta. Porém, irmãos, aqui Jesus está falando daquele que é suas ovelhas. Quem são as suas ovelhas? Quem são aqueles que o seguem? Por que isso, irmão? Porque muitas pessoas estão hoje, eu já falei aqui na igreja também a questão da... Existe o crente que tem maturidade, mesmo sendo novo cristão tem maturidade, e o crente que está há muitos anos na igreja e ainda é imaturo. Já falei sobre isso aqui. A maturidade se revela a quem ele segue.
Pastor Doug Mills, ele diz o seguinte, que a ovelha, existe umas ovelhas desobedientes, ele fala assim, existe umas ovelhas, irmãos, que não pode ver pasto, mas não olha para o seu próprio pasto, e começa a seguir outros pastores. E nós estamos tendo esse risco sério no século 21, que é chamado pastor de internet. E muitos crentes entram em debates exatamente por causa daquilo que ouviu dizer, ou que alguém disse, não, porque alguém falou. E esse ano, em nome de Jesus, eu quero que a maturidade alcance a sua vida. O Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Presta atenção, irmão. Não tem como ser pastor se não houver submissão pastoral. É por isso que ele diz, além de ser pastor, é Senhor. Porque não tem jeito, não tem como seguir a Cristo se eu não paro para obedecer à voz de Jesus. Se eu não paro para ouvir. Não tem como Jesus guiar a minha vida se eu não ouvi-lo e obedecer. Se eu não obedeço a Cristo, como que Ele pode me fazer repousar em pastos verdejantes, se eu não aceito a voz, ou como Ele pode me guiar às águas tranquilas, aqui na minha Bíblia diz água de descanso, se Ele pode me guiar, se eu não ouço, se eu não atendo essa voz, como que eu posso ser guiado? Por isso o salmista escreve, o Senhor é pastor, é meu pastor, e Senhor, porque quando Ele fala, cabe a mim como ovelha, obedecer a sua voz. Olhe para mim, irmãos, o primeiro caminho da prosperidade, seja espiritual ou financeira, está na obediência à voz de Deus. Se eu não parar para ouvir a voz de Deus, não tem como ser guiado. Não tem como guiar-me se eu não aceito essa voz. Então, o Salmo 23, ele vai, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não vou explicar a questão teológica do Salmo aqui, eu só quero parar aqui para você entender o que eu vou dizer mais à frente, para que você possa entender. Essa questão do vale da sombra da morte, refrigera minha alma, águas tranquilas, isso aqui eu já expliquei para vocês. Aí quando você chega em João capítulo 10, ele conta esta parábola. Parábola essa que no versículo 7, ele continua falando sobre a porta, mas no versículo 6 ele diz que as pessoas não me entendiam, não compreendiam, aqueles que ouviam não compreendiam o sentido do que estava dizendo, até porque ele ensinava em parábola para que os fariseus não viessem a entender mesmo. Mas observe uma questão aqui, irmão, olha, aquele porém que entra pela porta, esse é pastor. Aquele porém que entra pela vontade de Deus, esse é pastor das ovelhas. Não tem como seguir se não entrar pela porta. Se eu fosse trazer para você hoje, eu ia dizer para você que você não pode seguir qualquer pessoa. Mas o que eu quero que você entenda hoje é a questão cristocêntrica desta palavra. Então, preste bem atenção. Pois este é o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Este o porteiro abre, porque o porteiro conhece, as ovelhas ouvem a sua voz. Olha para mim, irmão. Você entendeu porque que eu falei que no Salmo 23 ele diz, se eu não parar para submeter-me, não tem como ser guiado? Agora olha para mim, irmão. Como que eu posso
falar ou divulgar ou até tentar ser discípulo de Jesus se eu não consigo ouvir a sua voz? Se eu não consigo entender o que ele está falando? Como que eu sou discípulo, se discípulo é seguidor, se eu não consigo seguir, porque não consigo ouvir a sua voz? Ó, as ovelhas ouvem a sua voz. Amém, irmão? Amém, irmão? Para que eu possa continuar a minha caminhada cristã, que não é uma caminhada estável, ela é uma caminhada instável. É por isso que o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque a nossa satisfação é que quando a nossa vida está assim, nós ouvimos perfeitamente Jesus, irmão. Nossa, como somos bons para ouvir. Mas quando a nossa vida está assim, nós começamos a não querer ouvir. Ou quando a ovelha precisa ser puxada para trás, que é a parte mais difícil de ser cristão, é quando o puxão é para trás, porque nós sabemos muito bem andar, seguir, frente. Mas quando é para que possamos puxar-nos, nós não aceitamos com facilidade. Ninguém aceita com facilidade, irmão, quando o pastor das ovelhas diz: não, não pode, não vai, não é isso, eu não quero, ou espera, ou calma, talvez estamos correndo demais, ou queremos correr ainda mais, e ele fala: agora não é época de correr, calma. As ovelhas ouvem a sua voz. Se não pararmos para ouvir a voz do Senhor, não seremos discípulos, não seremos seguidores e não alcançaremos o céu. Não há possibilidade de ser salvo se não paramos para ouvir a voz daquele que está à frente. Atenção, irmãos, dá uma discrepância com o Brasil na questão de pastor. Estou falando pastor de aqui é gado, né? O Brasil com a Palestina, a diferença é porque aqui nós pastoreamos vaca. E vaca tem que colocar um vaqueiro à frente e um vaqueiro atrás. Ovelha não. Ovelha, o pastor vai à frente. Ele não precisa. Eu estou falando de ovelha, viu? Eu não cheguei em crente ainda. Porque se fosse crente precisava, do que eu vou falar agora, né? Ele não precisa olhar para trás para saber qual é a ovelha que está extraviando. Por quê, irmão? Porque elas ouvem a sua, elas ouvem comando, elas sabem quem elas estão seguindo. Então o pastor vai à frente, porque ao ir à frente, as ovelhas ouvem a sua voz, que é diferente da questão de você ser vaqueiro ou pastorear a vaca, porque elas se extraviam e você tem que ter alguém atrás para estar olhando. Olhe para mim, irmão. Mas no nosso sentido cristão aqui, há momento que é preciso Jesus olhar, puxar, porque paramos de ouvir a voz. Paramos de ouvir a voz do Senhor. Nós aprendemos muito rápido deixar de ouvir a voz do Senhor. Deixar de ouvir a palavra. Aprendemos com facilidade deixar de ouvir a palavra e começamos a ouvir o que estão dizendo aqui, ou nas redes sociais,
ou porque alguém interpretou e esquecemos de voltar-se para a palavra. Já que estamos falando esta semana sobre a reforma, quem estava na escola bíblica? A escola bíblica falou sobre a reforma protestante, antes, durante e depois. Ela explicou boa parte sobre isso aí. O que aconteceu com a igreja na época da reforma? Na realidade foi depois de 1400 e pouco, a igreja desviou, entrou por um caminho do outro. E depois de 1000 anos, aí 1570, né? Lá é que Martinho Lutero, 1540, Martinho Lutero vai fazer a reforma. Teve um período aí de mais de 1000 anos de história que a igreja estava se devagando. O que aconteceu, irmão? Aconteceu que a história diz que Martinho Lutero leu na Bíblia que a salvação era pela... Aonde é que ele leu? Aonde é que ele leu? Na Bíblia. A igreja já estava a quilômetros de distância da palavra. Ele voltou-se para a palavra e lá encontrou o verdadeiro sentido de servir a Deus e como faria para ser salvo. Ao encontrar isso, ele nasce-se uma luz, lógico, o Espírito do Senhor começa a trabalhar a vida dele para que ele pudesse fazer o que foi de forma feito. Mas o que a igreja teve que fazer? Voltar-se aos princípios da palavra. Olha para mim, irmão. Nada supera a palavra. Você pode ler qualquer coisa. Você pode ler qualquer livro. Você pode estudar o que quiser estudar, mas tem que voltar para a palavra. Tem que voltar-se para a palavra. Por quê? Porque é aqui que a nossa fé se alimenta, se alicerça, se fixa para poder ser salvo. Quando você desorientar, irmão, quando você fala, não, mas parece que isso que estou fazendo não está certo, volta para a palavra. Porque o pastor vai falar no seu coração o que ele quer falar. Porque o Espírito do Senhor vai usar a palavra. Porque o Espírito do Senhor vai trabalhar a sua vida. Ouvem a sua voz. Amém, irmão? Primeira questão. A segunda questão desse texto, ouvem a sua voz, nós não saímos dele ainda, está no sentido seguinte, da sensibilidade. Eu falei no sentido de obediência, está no sentido da sensibilidade. O que é sensibilidade, irmão? Quando Deus está falando. Quando Deus está falando. A insensibilidade nos torna duro, frio, seco, vazio, sem nada. A sensibilidade faz nós percebermos a presença do Espírito de Deus. Então, o fato de eu ouvir sem ter sensibilidade me torna um ouvinte sem prática. Porque eu posso até ouvir, não, Deus falou, não, Deus falou. Eu fui no culto, Deus falou comigo, mas isso moveu-me por dentro? Isso comoveu a minha vida? Quantas pessoas você já viu vir da igreja, ouvir a palavra e falar, nossa, que culto maravilhoso. A pessoa só não aceitou Jesus. Pai, mas realmente Deus estava nesse culto. Eu estava presente ali. A pessoa só não mudou de vida. Entendeu o que eu estou falando de sensibilidade, irmão? Eu posso ouvir, mas a sensibilidade faz constranger o meu coração e dizer, preciso mudar, preciso tomar uma nova direção, preciso agir de forma diferente, ou Deus está falando comigo. Né? Aquele estranho momento que você descobre que Deus está falando com você. Antigamente era diários, agora se tornou relapso.
Estranho tempo você para e fala, nossa, Deus falou comigo. Deus começou a falar comigo. A sensibilidade move a nossa alma. Teve um escritor, eu esqueci, se eu não estou enganado, foi Tyndale que fala o seguinte, ele fala que são muitos os que ouvem a voz de Deus, são poucos os que choram quando ouvem a voz de Deus. Há diferença aqui, irmão. São muitos que ouvem a voz de Deus, são poucos os que choram quando ouvem a voz de Deus. Porque fala comove aqui, irmão. Ouvir eu ouço aqui. Aqui. Mas comove é aqui. É aqui que guarda essa palavra poderosa. As ovelhas ouvem a sua voz. O texto segue. Ele chama pelo nome. A palavra chamar pelo nome traz um sentido de identidade ou singularidade, único, que é uma questão, olha para mim, irmão, presta atenção comigo, o camarada tem 100 ovelhas, eu estou aqui na igreja com mais de 200 pessoas, eu já não sei o nome de todo mundo, eu fico procurando na mente, o camarada tem 100 ovelhas, e ele conhece uma por uma, e sabe a diferença de uma para a outra. Mesmo que para mim, para mim, quando eu chego no rebanho de ovelhas, todas são iguais. Quando eu olho para mim, tudo é igual. Mas o pastor conhece. Essa questão de chama pelo nome é singularidade. Deus conhece a quem Ele está falando. Que é algo maravilhoso na palavra de Deus, é que 3, 4 pessoas estudam o mesmo texto e o Espírito fala com cada um de forma diferente e as pessoas pensam, mas por que isso acontece? Será que está havendo divergência na palavra? Não, a parte teológica do texto é uma só, toda a vida, desde o tempo que foi escrito. O que é diferente? A forma que o Espírito Santo fala na minha e na sua vida, porque cada um de nós estamos vivendo um tempo e um lugar diferente. Então, para ouvir o que Deus quer falar conosco, só o Espírito Santo nos conhece o suficiente para falar na nossa alma. Eu não sei como você entrou aqui, mas o seu pastor sabe. Ele sabe por que você saiu de casa. Ele sabe como você saiu de casa. É por isso que ele chama pelo nome. Porque ele chama a pessoa individual. Individual. Ele conhece a sua vida. Olha para mim aqui, irmão. Como é que lá em Israel, quando eles vai levar as ovelhas para pastar, não são todos os lugares, quando está perto da cidade, cada pastor tem o seu local de guardar as ovelhas, o seu aprisco. Para nós aqui, curral. Cada pastor tem o seu curral. Mas quando é longe, que tinha que andar longe para colocar as ovelhas, andava muito longe para assar pastagem, forragem para poder dar alimento para as ovelhas, aí era um aprisco só para todos os pastores, porque à noite era muito perigoso, muito fera, lobo, então ficavam os pastores juntos para defender o rebanho. As ovelhas entravam tudo em um curral só, mas de manhã, cada ovelha saía seguindo o seu pastor, porque elas conheciam a sua voz e o pastor conhecia a sua. Você está entendendo esse intercâmbio aqui, irmão, esse relacionamento, essa comunhão verdadeira? Olha, a ovelha ouve e conhece a voz, e o pastor conhece pelo nome a sua ovelha. Há um intercâmbio aqui que interliga um ao outro de comunhão. Eu conheço Cristo e Cristo me conhece. Isso você vê repetir na palavra de Deus, na parábola das 10 virgens, na parábola dos talentos.
Você vai repetir isso aqui? Quando ele diz assim, muitos chegarão em mim, eu diz, não vos. E olha que Deus conhece todo mundo. Mas a palavra lá diga, eu não vos conheço. É esse sentido aqui, ó. Essa comunhão que muitas vezes não temos. Não temos. Deus nos conhece, nós não o conhecemos. Falta muito para isso. Então o pastor saía à frente, mas por causa do comando da sua voz, as ovelhas o seguiam. Caso faltasse uma, o pastor sabia que estava faltando uma e sabia quem é que estava faltando, porque conhece a ovelha. Olhe para mim, irmão. Quantas vezes você já entrou no quarto ou já andou na rua dizendo, Deus não me conhece não, moço. Recentemente agora eu vi um crente, fiel, obreiro, dizer assim, Deus tem os seus queridinhos. Perante o pastor das ovelhas todos são iguais. Diferentes, mas para ele todos são, porque ele conhece todos os diferentes. Olha, Deus conhece todos os diferentes. Somos todos diferentes, mas o nosso pastor nos conhece interno e externo. Nosso pastor nos conhece. E ele segue dizendo, olha, ele chama pelo nome e as suas ovelhas e traz para fora. Quando as ovelhas estavam no pasto, pastavam todas juntas. Quando ia voltar ao aprisco, o pastor só dava o comando. As ovelhas conheciam a voz. Agora olha para mim, irmão. O perigo de seguirmos ladrão é muito fácil. A quantidade de crente que anda seguindo aquele que não é obreiro, que não é pastor, que não segue, que não faz a vontade de Deus. Olha, irmão, você só pode ouvir, fugiu da palavra, saia de perto. Pregou fora da palavra, saia de perto. Ensinou o que não tem na Bíblia, saia de perto. Mudou do setor que foi para outro lugar, chegou na igreja, não está pregando a Bíblia, saia da igreja. Foi para outra cidade, chegou lá, entrou na igreja, as pessoas não estão falando sobre a Bíblia, sai da igreja, vai procurar outro lugar. Pastor, mas eu não achei outro lugar. Pegue a sua Bíblia, leia ela. Pastor, mas não tem uma igreja. Tem, sempre vai ter remanescentes que estão ensinando a palavra de Deus. Não tem como o pastor falar com as ovelhas, se o instrumento de falar com as ovelhas é a Bíblia, e muitas vezes nós, os pastores, não estamos pregando a Bíblia. Versículo de número 4. Quando tira para fora as... Está vendo essa palavra suas? Ó, quando tira para fora as suas posse, suas ovelhas. Olha para mim, irmão. Você tem um dono que te comprou na cruz do Calvário, pagou um alto preço. A sua vida não foi jogada de qualquer forma, não. Você tem um dono, e este dono é o teu Senhor, que comprou a sua vida, e hoje Ele tem direitos sobre nós, porque nos comprou, nos pagou, mesmo não merecendo, mesmo não tendo valor, que eu acho engraçado demais essa questão da teologia da salvação, porque sem nenhum valor, mais valioso do que ouro e prata, o sangue de Jesus, mais precioso do que tudo, sem nenhum valor. Aí Deus pega o que tinha o maior valor de todo o universo e compra aquilo que não tinha, que não tem nenhum valor. Nós não tínhamos nenhum valor e Deus nos comprou. Agora somos suas, somos o quê? Suas ovelhas. As ovelhas
Eu expliquei para você no início, porque conhecem a sua voz. Por que a ovelha segue? Porque conhecem. Por que eu vim trazer esse texto hoje, irmão? Porque nós estamos tendo dificuldade que as pessoas comecem. Todo ano eu dou uma palavra sobre isso. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Ensine para os seus filhos ler a Bíblia. Explique na sua casa a palavra. Ensine para eles o que é Bíblia. Por quê? Porque através da Bíblia Deus vai falar com você. E você vai ouvir a sua voz. E você vai conhecer, porque você vai dizer: quem está falando é o meu pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está falando, não interessa, olha para mim. Não interessa quem é o vaso, interessa quem está falando. Quem está falando é o pastor das ovelhas. Eu conheço a sua voz. Deus está falando comigo. Amém, irmão? Quando eu ouço a voz de Deus, eu tenho que conhecer isso interno. A minha sensibilidade tem que funcionar aquilo. Eu preciso entender, Deus está falando comigo. Como eu sei disso? Sensibilidade espiritual. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Quem tem medo de seguir, quem tem medo de exercer ministério, quem tem medo de fazer obra de Deus, quem tem medo de trabalhar, quem tem medo de ganhar almas, é porque não conhece Cristo. Quem conhece Cristo sabe qual é a sua vontade, sabe qual é o seu desejo. Você não precisa questionar, saber o que Deus quer para mim. O que Deus quer para você é exatamente o que tem na palavra de Deus. É isso que Deus quer. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão a... As ovelhas de Jesus não seguem a estranho. Quem segue estranho não é ovelha de Cristo. Quem sai comendo qualquer tipo de alimento não é ovelha de Jesus. A verdadeira ovelha sabe quem está dando alimento. Quem é que o alimenta? Não segue estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Amém, irmão? Olha para mim, irmão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum. Olhe para mim. Este versículo está dizendo o seguinte. Olha, estou com os olhos fechados. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, ainda que eu ande pelo vale da... Eu conheço quem está comigo. Olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho nenhum medo. A minha vida pode desorientar, pode virar para cima, pode ter problemas, pode adoecer, pode ter morte, pode causar dores, mas eu vou continuar andando, porque tu estás comigo, e eu conheço a sua voz, eu sei quem é que está comigo, por isso eu continuo caminhando em nome de Jesus. Fui fazer uma visita para um irmão da nossa igreja, e cheguei lá, ele tinha ouvido uma frase que tinha trazido um dissabor muito grande ao seu coração. Alguém foi lá, outro crente, né? Tem sempre aquele crente que leva sempre uma mensagem. Eu não vou dizer mensagem, vou dizer com uma mensagem que traz dores. Tinha ido lá e tinha falado para ele que ele só prosperaria o dia que ele falisse. E aquilo caiu no coração dele, ele estava triste. Eu sei quem está. Olha para mim, irmão. Pode falar para você o que quiser falar. Pode falar de você, ou falar para você, de você, ou falar de você para os outros, ou passar, ou fazer o que quiser fazer. Eu sei quem está, porque tu estás.
nós temos que entender essas questões bíblicas. O que nos faz ficar de pé é quando você tem consciência quem está com você. Deus está comigo, o Senhor está comigo. Ainda que eu passe problemas, sofro, ainda que eu venha passar enfermidade, porque tu estás comigo. Eu sei quem está comigo. Esse texto nos remete a essa história. Eu preciso conhecer esse Cristo, porque senão ele vai estar do meu lado e eu não vou saber que ele está ali. Eu preciso ter essa sensibilidade para conhecer a voz do meu Senhor, porque quando ele falar, eu falo, quem está falando é Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você conhece, tudo na sua vida muda. Porque as pessoas, qualquer problema, quantas pessoas sofrem depressão, irmão? Fica ouvindo a voz do diabo na sua cabeça. E atende, consegue atender, consegue aceitar isso. Como vencer isso? Eu sei quem está? Eu conheço a voz do meu pastor. Eu conheço a voz do meu? Eu sei que ele está falando comigo. Então, esse texto nos traz esse entendimento, esta sabedoria, conhecer a voz do Senhor e não ouvir voz de estranhos. Não ouvir. E quando falar, a Bíblia diz, olha, antes fugirão dele. Por que foge? Porque sabe que não é o pastor. Deus não usa. Agora eu vou explicar para você no final. Quando alguém falar com você, que você souber que não é Deus que está usando, você pode falar logo, não é a voz do meu Senhor. Amém, irmão? Falou com você, fez qualquer frase, tentou rebaixar. Essa não é a voz do meu Senhor, do meu pastor, porque conheço quando ele fala em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Esse ano, não estou dizendo para você que será um ano fácil, mas estou dizendo para você que será um ano que Jesus vai passar com você. Né? Ainda que as coisas não andem da forma que nós queremos que ande, mas o Senhor vai estar ao nosso lado. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração e vamos orar nesta noite. Se você sentiu que Deus falou com você, muda de vida. Em nome de Jesus. Nós temos um 2025 na frente. Já estamos terminando o primeiro mês do ano. Mas vamos terminar 2025 cantando ao Senhor porque nós o conhecemos. Oramos. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, que a sua mão é sobre a nossa vida, que a sua misericórdia nos cobre, Senhor, todos os dias. E eu venho aqui agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos mantido de pé. É o Senhor quem nos segura, quem nos sustenta, quem nos faz prosperar o caminho. Deus, eu venho dizer obrigado por essa companhia, por esta amizade, por esse companheirismo que o Senhor tem estado conosco dia e noite. Deus, eu venho em nome de Jesus abençoar a sua casa, abençoar o teu povo, abençoar esta igreja, abençoar os pastores que nesta hora estão pregando nas igrejas. Deus, que o Senhor possa colocar a mão sobre cada pastor, em cada local. Ó Pai, que este momento estão ministrando sobre a sua igreja, tome eles nas suas mãos. Eu abençoo o teu povo, a tua casa, cada crente, Senhor, seja pois abençoado por ti, ó Deus, que o Senhor possa acompanhá-los, tocar no coração deles, ó Deus, dar sossego, dar paz, dar tranquilidade, dar refrigério, e ó Deus, que o Senhor os acompanhe, pegue pela mão e os ajude a continuar caminhando, ó Pai, rumo ao céu, em nome de Jesus. Que o Senhor tome, Senhor, cada membro dessa igreja, cada pessoa, cada irmão, Senhor, que a sua mão seja estendida.
Deus, visita o nosso setor, visita esta região, Senhor, tome ela nas tuas mãos, livra, Senhor, do mal, tira os olhos do maligno de sobre, ó Pai, este lugar, este setor, em cada esquina, em cada rua, em cada quadra, Senhor, que a sua mão possa tocar e abençoar, e possa haver salvação de almas, em nome de Jesus. Amém, irmão?